Vamos para a palavra do Senhor, então. Abre a tua Bíblia, pegue a tua Bíblia e abra ela no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22, até o 33. Passo a ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Esta é uma palavra, um trecho das Escrituras bastante conhecido, né? Onde Mateus ele retrata quando Jesus ele fez cessar uma tempestade. Se nós vemos aqui o capítulo anterior, nós vamos ver aquele milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus, com poucos pães, com poucos peixes, ele alimentou uma multidão. Onde os discípulos olharam aquilo e viram e ficaram maravilhados com aquele milagre. Logo após aquela multiplicação, Jesus ele queria ficar um pouco mais para despedir as multidões e subir sozinho para o monte para orar. Pois era costume de Jesus estar orando sozinho, porque muitas vezes onde Jesus estava, a multidão o acompanhava, a multidão o seguia, então ele precisava ir para os montes sozinho para poder ter um momento de relacionamento com o Pai. Até Jesus ele precisava de orar. E a palavra fala aqui que Jesus então obrigou os discípulos a irem na frente. Então os discípulos entraram no barco e começaram a navegar para ir para Cafarnaum. A palavra fala que já era a quarta vigília e os discípulos ainda estavam lá naquela luta, porque de repente veio uma grande tempestade. Naquele mar da Galileia se formavam tempestades muito rápidas, e aquele barco que eles estava sendo açoitados. E quando Jesus estava orando no monte, ele avistou o barco sendo açoitado pelas ondas, e aqueles discípulos estavam já apavorados. Eles estavam tão apavorados que quando Jesus foi ter com eles, Jesus veio, que a palavra fala que Jesus veio andando sobre as águas. Então quando eles olharam para e viu viu Jesus andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Eles estavam com tanto medo no coração, eles estavam tão atemorizados, que quando eles olharam, eles gritaram, falaram: era um fantasma. E eles então se desesperaram mais ainda. Então Jesus, ele olhando e vendo a aflição daqueles discípulos, ele fala: olha, calma, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sou eu, Jesus, eu vim. Aí então Pedro, né, aquele Pedro impulsivo, ele vira e fala: se tu és então Jesus, se és tu Jesus, faça que eu ande também sobre as águas e vá ao teu encontro. Então, sobre a palavra de Jesus, Pedro ele caminha sobre as águas. Um certo tempo,
Mas a palavra fala que Pedro começou a olhar as ondas. Ele começou a olhar as ondas e teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor, salva-me, socorre-me, Senhor. E Jesus então, estendendo a mão, subiu Pedro e os dois voltaram andando sobre as águas. E a palavra fala que quando eles entraram no barco, aquela tempestade cessou. E todos os discípulos, eles olharam e admiraram, falaram: quem é este, né, que até o mar, até os ventos obedecem? Quem é este? Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Queridos, estamos vivendo sim uma tempestade nesses últimos meses. Casas têm sido assoladas, talvez não pela doença, mas talvez pelo desemprego. Casas estão tendo seus familiares ceifados. Estamos verdadeiramente vivendo como aqueles discípulos. Estamos no meio de uma tempestade. E o pior, sem saber o que fazer. Aqueles discípulos eram profissionais da pesca. Aqueles discípulos, eles eram acostumados com tempestades, com dificuldades em alto mar. Mas aquela tempestade era diferente. Por horas aqueles discípulos estavam lutando contra aquela tempestade. Por hora aqueles discípulos estavam tentando com todas as suas forças saírem. E a palavra fala que eles não conseguiam sair do lugar. Eles estavam no meio do oceano, daquele mar. Eles não conseguiam voltar e eles não conseguiam ir adiante. E a palavra fala que já estavam na 4ª vigília. Eles entraram no mar à tardezinha. Então eles estavam por horas. A palavra fala, a cultura, os judeus, eles dividiam as noites por vigília. Então eles já era aproximadamente 3 da manhã, 4 da manhã, e os discípulos estavam lá lutando por horas e sem sucesso com aquela tempestade. E é assim em nossas vidas. Nós estamos também muitas vezes lutando, nós estamos também muitas vezes tentando com as nossas forças, com a nossa experiência, com o nosso, com o que sabemos, com as armas que temos, mas muitas vezes sem sucesso. Nós vemos aí cientistas, biólogos, nós vemos aí ministros da saúde, a OMS, tentando de toda forma eliminar este caos, acabar com essa tempestade e, infelizmente, sem sucesso. Queridos, nós podemos aprender muitas coisas com este texto e trazer para os nossos dias, para os dias atuais, para este período que estamos vivendo, para este período que estamos passando nesses dias. E eu quero aqui rapidamente compartilhar com vocês alguns pontos que me chamou a atenção neste texto. E o primeiro ponto é, logo no início, versículo 22, a palavra fala: Jesus compeliu. Essa palavra compeliu é o que? Obrigou, forçou os discípulos a entrarem no barco. Os discípulos, pelo jeito, não queriam queriam ficar com Jesus, não queriam ir sozinhos. Talvez porque eles avistaram a tempestade, ou talvez porque eles queriam a companhia de Jesus, talvez porque eles estavam maravilhados com aquele milagre que eles experimentavam. Queridos, aquele barco estava cheio das sobras dos 5 pães e 2 peixinhos, que se transformou em vários cestos cheios de alimento. Eles estavam ainda maravilhados com o que Deus fez naquele momento. E Jesus então fala: não, eu quero que vocês vão. Então eles obedeceram a Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo nós obedecendo Jesus, mesmo nós andando nos caminhos do Senhor, mesmo tendo uma vida de relacionamento com Deus, mesmo tendo a nossa vida diária de oração, de comprometimento com Deus, isso não impede que passamos por dificuldades. Aqueles discípulos obedeceram Jesus e passaram por aquela tempestade. Talvez você está aí na sua casa, né, se perguntando: mas eu sou tão obediente à palavra de Deus. Olha, eu faço, eu oro, eu busco a Deus, eu tenho uma vida de relacionamento com Deus, eu não sou um crente desleixado, não, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, eu tento andar em obediência ao que Deus fala comigo. E por que então estou passando dificuldades? Eu quero te dizer, todos nós vamos passar por lutas. Jesus, ele disse: olha,
No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ser crente, ser um salvo, não quer dizer estou imune de problemas, não. Se fosse assim, Daniel não tinha entrado na cova dos leões. Se fosse assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego não teria entrado na fornalha de fogo. Se fosse assim, os discípulos não teriam passado por essa tempestade. Se fosse assim, todos os nossos heróis da fé, Paulo, Pedro, João, todos esses, Estevão, não teriam sofrido, não teriam apanhado, não teriam passado por dificuldades, não teriam sido perseguidos. Ser salvo, ser um crente fiel, não é sinônimo de vida boa. Pelo contrário, Paulo chamou a nossa vida com Deus, de uma batalha, de uma guerra. Lutei o bom combate, combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira. Estamos em uma luta diária. Estamos em uma luta diária. Estamos em uma luta diária e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Algumas circunstâncias nas nossas vidas vamos passar. Vamos passar. A diferença é aonde estamos construindo a nossa fé, aonde estamos colocando a nossa fé, em quem estamos fundando, firmando os nossos passos. O primeiro ponto é esse. Olha, a vida com Deus não é sinônimo de vida com facilidade, não. Vamos passar por dificuldades. Estamos aí enfrentando. Casas de crentes estão sendo... o Covid está entrando em casas de crente. O desemprego está entrando em casas de crente e crentes fiéis. E crentes fiéis. Estamos sujeitos às tempestades. Estamos sujeitos às dificuldades. Precisamos sim buscar, precisamos sim orar. Jesus nos ensina e fala que podemos orar para repreender as tempestades nas nossas vidas. Mas algumas delas vão vir. Algumas delas vão vir. E nós precisamos entender o real propósito. O real propósito. Queridos, aqueles então os discípulos foram. Aqueles discípulos foram e de repente eles se deparam com aquela tempestade. E de repente eles se deparam com aquela tempestade que começou a assolar. As ondas começaram a passar por cima do barco. As ondas, você vê a força do mar. Se você entrar no YouTube e ver aí tempestade em alto mar, você vê aqueles transatlânticos, aqueles cargueiros imensos, e de repente aquelas ondas maiores do que aqueles cargueiros. Você vê a força do vento, você vê até a tempestade. Volto a dizer, aqueles discípulos, a maioria deles eram pescadores profissionais. Eles já passaram por diversas tempestades em suas vidas durante o seu trabalho, mas aquela tempestade parecia ser algo diferente. Aquela tempestade parecia ser mais forte, e eles então começaram a usar a sua experiência. Eles começaram a usar as armas que tinham nas suas mãos. Eles começaram então a buscar, tentar recursos naturais para sair daquela tempestade. E a palavra fala que por horas eles tentaram sem sucesso. Quanto tempo você está nessa luta? Quanto tempo você está nessa dificuldade? Queridos, nós estamos muitas vezes tentando usar armas naturais. Nós estamos tentando muitas vezes usar o que sabemos, o que conhecemos. E nós nos vemos frustrados diante dessa tempestade. Nós estamos aqui usando máscaras, estamos passando gel, estamos evitando sair muito, estamos evitando aglomerar. E nós estamos vendo o quê? Cada vez mais números crescendo desta Covid. Cada vez mais o desemprego batendo na porta. Vamos trazer apenas para a nossa realidade, né? O que estamos vivendo hoje, a tempestade que estamos vivendo hoje. Mas nós podemos aí abranger este leque com vícios, né? Talvez a mãe sofrendo com o filho nas drogas. Talvez aí você que está me ouvindo está sofrendo com o vício do álcool ou das drogas em sua casa e não sabe mais o que fazer. Você já conversou, você já tentou, você já por anos tentou de todas as formas e sem sucesso. Aqueles discípulos estavam assim, e eu creio que passou pela cabeça deles, se Jesus estivesse aqui,
Por que Jesus nos obrigou a estar aqui? Por que Jesus não veio conosco? Talvez passou isso na sua cabeça também. Está passando isso? Olha, por que isso está acontecendo comigo? Será que Jesus me abandonou? Será que Jesus não está se importando comigo? Será que Jesus se esqueceu de mim? Prosseguindo aqui, aonde Jesus estava neste momento de aflição dos discípulos, Jesus estava orando no monte, e a palavra fala em outro texto paralelo, no outro livro, fala que de longe Jesus avistou o barco sendo atacado por aquelas ondas. Queridos, você pode pensar que Jesus te abandonou. Você pode pensar que Jesus não está contigo. Você pode, por um momento de fraqueza, de falta de fé, pensar que Jesus se esqueceu de você. Eu quero te dizer, Jesus está intercedendo por você neste momento. Jesus está com o olhar fixado em você neste momento. Jesus, ele conhece a sua aflição. Jesus, ele conhece a sua dor. Jesus, ele te olha e ele te conhece lá do alto, lá do monte. Ele está olhando e ele está vendo a sua dificuldade. Porém, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes nós queremos algo para ontem. Muitas vezes nós oramos uma vez e falamos: Senhor, é agora que eu preciso desta vitória, agora. E de repente vai se passando o tempo e você vai colocando mais ansiedade no seu coração. Colocando mais ansiedade no seu coração. E aquilo vai atrapalhando o quê? Vai atrapalhando a tua fé. Eu quero te dizer, Jesus estava vendo aqueles discípulos da mesma forma que Jesus está vendo você neste momento de dificuldade. Jesus, ele não esqueceu de você. A Bíblia fala, se não me engano, em Jeremias, que pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta. Se mesmo assim esta mãe se esquecer do seu filho que amamenta, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Não que Deus, não que Jesus precisa ter o seu nome gravado para ele olhar e lembrar, não. Porque ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. E ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquele choro, que você fez há alguns dias atrás. Aquele choro sozinho que só você sentiu, só você, talvez nem lágrimas saiu, mas por dentro você chorou, sabe esta ansiedade que você está sentindo? Eu quero te dizer, Jesus, ele te conhece. Jesus, ele sabe essa ansiedade, e ele no momento certo, ele virá ao seu encontro. Ele vai vir ao seu encontro, assim como Jesus, ele veio. A palavra fala que na quarta vigília, Jesus então aparece andando sobre as águas. Talvez os discípulos, eles estavam olhando e falando assim: cadê Jesus? Cadê o barco? Talvez eles estavam pensando: nós não vimos barco na praia quando saímos, como que Jesus vai vir aqui agora? Como Jesus vai vir aqui atrás da gente, se não tendo barco? Muitas vezes nós queremos que Jesus opere da forma que nós imaginamos, e Jesus veio de uma forma totalmente diferente. Quando os discípulos olharam para aquele vulto andando sobre as águas, queridos, pensa, se fosse eu, se fosse você, a nossa reação, eu creio que seria a mesma. Sabe por quê? O medo já tinha tomado conta dos corações daqueles discípulos. Eles já estavam pensando: agora vamos morrer, não vamos chegar ao destino final, vamos perecer aqui neste mar, vamos morrer por causa dessa tempestade. E de repente eles olham e vêem um vulto, falam: ah lá a morte, ah lá, ela está vindo nos pegar. E eles gritam: é um fantasma, é um fantasma. No meio daquela tempestade, daqueles raios, daqueles ventos, daquelas ondas, eles olham e veem um vulto. E Jesus, percebendo a aflição, percebendo a dificuldade, ele fala: olha, calma, tem de bom ânimo, sou eu. Sabe o que eu aprendo com este trecho? Que muitas vezes, antes de Jesus acalmar a sua tempestade exterior, ele quer acalmar a sua tempestade interior. Muitas vezes é preciso ele tratar o nosso coração primeiro, para depois ele completar a bênção, ele terminar a sua obra, ele acalmar a tempestade. E foi assim que ele fez. Ele percebeu que os discípulos estavam com tanto medo no seu coração. Ele fala: olha, deixa eu acalmá-los primeiro. Deixa eu acalmá-los primeiro.
Deixa eu acalmar. Acalma-te, ó minha alma. Porque está abatido, ó minha alma, diz o salmista. E assim Jesus está dizendo para você nessa noite: por que você se abate tanto? Por que você está tão ansioso? Por que você está tão preocupado? Eu sou Deus. Eu sou aquele que acalma a tempestade. Eu sou aquele que tem todo o poder. Eu sou aquele que te criou, que te formou, que te fez. E eu tenho poder, eu sou onipotente, e eu posso a qualquer momento acalmar essa tempestade exterior. Eu posso a qualquer momento acabar com este vírus. Eu posso a qualquer momento abrir uma porta de emprego para você. Eu posso a qualquer momento realizar o que você precisa no exterior. Mas primeiro eu quero tratar o seu interior. Primeiro eu quero tratar o teu coração. Acalma. Acalma, tem de bom ânimo, sou eu, disse Jesus. Sou eu, disse Jesus, Ele que está querendo nesta noite acalmar o seu coração. Antes de acalmar a tempestade. Talvez você está aflito por causa desta epidemia. Talvez você está aflito porque você está vendo o desemprego bater às suas portas. Talvez você está vendo o seu casamento deteriorando. Talvez você está vendo o seu casamento acabar. Talvez você está vendo, já está imaginando a morte do teu filho, se envolvendo com marginais. E o seu coração está amargurado, e seu coração está triste, seu coração está ansioso. Eu quero te dizer, tem de bom ânimo, eu cheguei, disse Jesus. Tem de bom ânimo, eu nunca desisti de vocês. Tem de bom ânimo, eu nunca me esqueci de você. Tem de bom ânimo, eu estou aqui. Tem de bom ânimo, eu estou aqui. Naquele momento Pedro então fala: se és tu, Senhor. Num ato de fé, Pedro fala: se és tu, Senhor, me manda ir até você. Então, sobre a palavra de Jesus, Pedro começou a andar. Mas de repente ele olha para a tempestade, ele olha para o que estava na sua volta, e ele começa a afundar, porque o medo começou a tomar conta novamente do coração de Pedro. O que nós aprendemos com isso? Queridos, nós não podemos olhar para as nossas dificuldades. Nós não podemos focar, deixar que entre o medo nos nossos corações por causa do nosso exterior, do que está acontecendo no nosso exterior. Eu quero te convidar a firmar a sua vista, firmar a sua fé naquele que pode todas as coisas. Eu quero te convidar, a meio a esta turbulenta tempestade, a olhar apenas para o alvo. A olhar para Cristo. A olhar para Cristo, que é maior do que esta dificuldade. Eu fico maravilhado que aquela tempestade que estava colocando medo nos discípulos, Jesus veio andando sobre ela, pisando sobre aquela tempestade. Sabe aquele gigante que te afronta? Ele não é maior do que Jesus. Sabe essa dificuldade que você está passando? Ele não é maior do que Jesus. Sabe essa enfermidade que você está passando? Ela não é maior que Jesus. Este vício não é maior do que Jesus. Sabe este pecado? Este pecado que te derruba todas as vezes, eu quero te dizer, ele não é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus tem todo o poder, e a palavra fala que todo joelho se dobrará diante dele, porque ele tem todo o poder. Se você olhar aí no YouTube, depois você começa a pesquisar algumas tragédias naturais que aconteceram no mundo, como queimadas. Há pouco tempo atrás teve uma na Austrália, devastou muita floresta. Nós temos aí também, passamos agora, há pouco tempo atrás, no sul, um ciclone aqui no Brasil. Mas nós podemos ver nos Estados Unidos aquelas tornados, aquelas tempestades que assolam cidades inteiras, terremotos que destroem os mais fortes edifícios. Nós vemos a força da natureza que é incalculável. Quando vulcões entram em erupções, devasta regiões inteiras. Quando o terremoto passa, devasta regiões inteiras. E de repente nós vemos Jesus sobre estas catástrofes naturais. Jesus, ele tem um domínio sobre tudo e sobre todo. E nós aprendemos isso aqui, que o medo, a tempestade que está colocando medo em nossas vidas, Jesus veio sobre ela. Sobre ela.
sobre ela, porque Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. E no momento certo, com um estalar de dedo, com uma voz, com um assovio, logo sem fazer nada, Ele simplesmente, a força do mar obedece, as águas obedecem, o vento obedece. Porque Ele que criou todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. E nós vemos um Pedro que muitas vezes nós criticamos Pedro, falando que ele não teve fé suficiente, mas se estivéssemos no mesmo lugar, provavelmente faria a mesma coisa. Mas eu quero te falar, foque em Jesus, não foque no seu problema. Não foque no seu problema, não deixe que o seu problema te angustie, não deixe que o seu problema tome conta da sua oração. Não. Muitas vezes nós ficamos horas e horas clamando por aquela dificuldade, esquecemos de adorar aquele que é maior do que essa dificuldade, que é maior do que essa tempestade. Eu quero te dizer, tem de bom ânimo, ande sobre as águas. Ande sobre as águas como Pedro andou. E naquele momento a palavra fala que Pedro, quando começa a afundar, Jesus pega e levanta Pedro e começa a voltar para o barco. Começa a voltar para o barco. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de deslize, nos momentos que começarmos a afundar, creia que Jesus, Ele estende as suas mãos. Ele estende as suas mãos, assim como cantamos. Muitas vezes que Ele nos faz submergir sobre as águas. É assim, queridos. É assim que Ele fez com Pedro e é assim que Ele quer fazer com a sua vida. Ele quer te colocar acima das dificuldades. Ele quer te colocar acima das circunstâncias. Ele quer te tomar no colo para que você olhe aonde Ele está olhando e você veja o quão poderoso é o nosso Deus. E a palavra fala que eles entraram no barco e imediatamente aquela tempestade cessou. Volto a dizer, Jesus, Ele primeiro quer acalmar a tempestade que está dentro de você, para depois acalmar a tempestade que está no exterior. Aí você fica pensando, mas o Senhor, Ele é soberano, Ele tem domínio sobre todas as coisas. O Senhor, Ele, com uma palavra, Ele criou tudo que existe. Por que o Senhor não acaba com esse sofrimento logo? Talvez você se pergunta, se Ele é soberano, se Ele está no controle de tudo, como eu falo muito aqui, que Ele está no alto e sublime trono governando, Ele não perdeu o controle. Mas se Ele não perdeu o controle, por que o mundo está esse caos? Por que o mundo está esse caos? Eu quero te dizer, muitas vezes é necessário tempestades vir. Muitas vezes é necessário que o sofrimento venha para que possamos olhar para Jesus. É mais fácil nos voltarmos para Jesus no sofrimento do que irmos para Jesus quando tudo está bem. Muitas vezes o Senhor, Ele permite a cova dos leões. Muitas vezes o Senhor permite a fornalha. Muitas vezes o Senhor permite o sofrimento nas nossas vidas para nos ensinar algo. O Senhor, Ele permitiu aquela tempestade chegar aos discípulos. Mas eu quero te dizer, no tempo certo, no momento certo, tudo vai se acalmar. Tudo vai voltar ao normal. E a palavra fala aqui, finalizando, que o que aconteceu? Todos adoraram e disseram, verdadeiramente, Ele é Filho de Deus. Olhe para a circunstância e fala, mesmo em meio a essa dificuldade, mesmo em meio à dor, eu quero olhar para Cristo e adorá-lo. Mesmo em meio a essa dificuldade, eu quero reconhecer que Ele é poderoso, Ele é soberano. Eu tenho a certeza que Ele está no controle e no momento certo tudo isso vai acabar. No momento certo, Ele vai dizer ao mar, acalma-te, cesse vento e tudo vai voltar à normalidade. Então a única coisa que eu tenho de fazer é adorar a Ele. Adorar a Ele. Adorar aquele que me criou. Adorar aquele que me formou. Queridos, a tempestade ela vem. A tempestade ela nos pega, mesmo no momento que nem imaginávamos. Aqueles discípulos, eles tinham acabado de experimentar um milagre extraordinário daquela multiplicação. E horas depois estavam morrendo
ou pelo menos estavam pensando que estavam morrendo, com todo aquele sustento, com toda aquela sobra daquela multiplicação, porque estava tudo no barco. A tempestade vem quando menos esperamos. A palavra fala nos 2 fundamentos, aquela parábola que Jesus conta nos 2 fundamentos, que 2 homens, o sábio e o tolo, construíram as suas casas. E a palavra fala que veio a tempestade, soprou os ventos e deu de ímpeto os rios contra aquelas casas, contra as duas. A tempestade bateu nas 2 portas, a diferença é que uma estava firmada sobre a rocha e a outra estava firmada sobre a areia. Eu quero te dizer, a sua fé, neste momento de tempestade, neste momento de dificuldade, está firmada em quem? Em quem? Está firmada em Jesus? Amém. Você vai permanecer firme e inabalável. Talvez você vai sofrer. Sim, vamos sofrer nesta terra. Vamos ter dificuldades nessa terra. Vamos perder nessa terra. Mas no final, tudo vai terminar bem. Porque nós sabemos que nossa verdadeira morada não é nessa terra. Lá, quando chegarmos na glória, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais luto. Lá vai ser só alegria e lá vamos viver em plena vitória. Mas você está colocando a sua fé em quem? Em amuletos? Você está colocando a sua fé no nosso presidente? Você está colocando a sua fé em pessoas? Você está colocando a sua fé em estátuas? Talvez você está colocando a sua fé em deuses que não são deuses verdadeiramente. Eu quero te convidar a colocar a sua fé em uma pessoa apenas. Jesus Cristo é o único que pode te dar a vitória. É o único que pode te tirar desta situação. É o único que pode acalmar essa tempestade na sua vida. Nenhum outro pode fazer o que Jesus faz por você. Nenhum outro tem poder para fazer tudo isso acalmar. Eu quero te convidar a guardar o seu coração, a guardar a sua fé, a colocar a sua esperança nele. Colocar a sua esperança nele, pois verdadeiramente Ele é Deus, Ele é Pai e Ele olha por ti. Ele olha por ti. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Deus Santo, nós reconhecemos que o Senhor é soberano. Nós reconhecemos que no momento certo, não no nosso tempo, Senhor, mas no tempo do Senhor, o Senhor se levantará ao nosso favor e vai acalmar primeiro a tempestade no nosso coração, no nosso interior, para depois acalmar a tempestade que está nos afligindo exteriormente. Pai, por isso, firma os nossos passos em Ti, Senhor. Faça que os nossos olhos estejam voltados para Ti, Senhor. Que nós queremos verdadeiramente Te seguir, Senhor. Seja qual for a circunstância, Senhor. Como Paulo disse, eu aprendi a viver na bonança, mas também na falta, na saúde, mas também na doença. Eu aprendi a viver, por quê? Porque nada vai poder me separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem dores, nem riquezas, nem pobreza, nem nada deste mundo vai nos separar do amor de Cristo. Por isso nós colocamos a nossa esperança em Ti, colocamos a nossa confiança em Ti. Pai, nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, Deus. Também oramos, Senhor, por aquelas vidas, ó Pai amado, que estão sofrendo, Senhor, e que ainda não Te conhecem, Deus. Pai, se revela a elas, Pai, como Deus que cura, como Deus que salva, como Deus que liberta, Senhor. Traz esperança, Senhor, para aquelas vidas, Pai. Conforta, Senhor, os corações de todas essas famílias que perderam, Senhor, ó Pai, entes queridos, Pai, por causa desta pandemia, Senhor. Conforta os corações deles, ó Pai, ó Senhor, e trata com eles de uma maneira especial, Senhor. Pai, para que eles possam reconhecer, ó Pai, amar a soberania do Senhor. Para que eles possam reconhecer que o Senhor está ainda no controle, que o Senhor não perdeu o controle, e que tudo o que aconteceu foi por causa da Tua permissão, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.